a mais uma aula de filosofia. Na última aula eu falei sobre a relação entre a cybercultura e o ensino, e como que o ensino ele precisa se adaptar a essa realidade das novas tecnologias que promovem uma construção coletiva de conhecimento. O que o filósofo Pierre Levy chama de inteligência coletiva, trabalha em paralelo com a inteligência individual produzindo conhecimento. Mas levantei a hipótese de que sempre houve essa inteligência coletiva e a única diferença que as novas tecnologias fizeram, a única diferença foi que elas aumentaram a velocidade em que a construção coletiva do conhecimento se dá. Então, uma construção coletiva que poderia demorar séculos de integração até chegar a, digamos, um denominador comum de um diálogo ao longo de críticas de livros e revisões e novos livros em cima desses livros, acontece em questão de segundos, de maneira não necessariamente refletida, aprofundada, como acontecia antes de uma era da internet. Mas acontecia assim. Só que agora é condensado esses séculos todos em questões de segundos. Ao mesmo tempo que você vivencia a experiência pessoal de um fenômeno, de uma situação, aquilo ali já automaticamente entra na rede, já é comentado, já é compartilhado, já é discutido. Então, você não tem tempo para respirar, você nunca teve tempo para respirar, a não ser o fato de que demorava para que a informação ela circulasse no meio social. Então, você tinha tempo para pensar porque demorava tecnologicamente para essa informação circular. Mas, então, como é que tem que ser um ensino? Numa realidade que o ser humano ele tem uma construção de conhecimento individual, mas também uma construção de conhecimento coletivo. Porque o ensino tradicional, onde a construção de conhecimento individual do professor é passada para os alunos como uma informação verdadeira, não funciona. Aquele aluno também vai pegar aquela informação, vai processar ela e transformar em conhecimento. Então, como é que a gente pode fazer com que o ensino ele seja adequado ao fato de que a construção do conhecimento ela é coletiva? E aí a gente pode até fazer uma diferença entre uma construção individual de uma construção coletiva. Numa construção individual, a informação é passada e, ao mesmo tempo, o que é visado? Que aquele indivíduo construa aquele conhecimento de uma forma própria. Isso não funciona, porque essa forma como aquele indivíduo vai construir não é própria dele, justamente porque aquela informação que chegou até ele, na verdade, é um conhecimento de outro, então já foi processada de alguma forma. Então, o outro vê o mundo de uma forma dele, e quando ele te passa essa visão de mundo, ela já vai ser processada por você a partir desse processamento do outro, e com a velocidade da informação, essa troca é questão de segundos. Então, antes da gente falar de uma proposta de ensino adequada, nós temos que falar da ética disso, do como agir no sentido não necessariamente moral, de certo ou errado, mas aquilo que funciona melhor em termos sociais. No último vídeo a gente falou dos cancelamentos, onde as pessoas propagam opiniões não necessariamente refletidas, não necessariamente provadas, e quando vai ver, alguém já foi demitido, já foi linchado, e não necessariamente culpado de alguma coisa, pode ter sido uma invenção, um boato, mas que é propagado até, de repente, causando a morte de alguém. Chega nesse nível. Como em 2014 aconteceu de alguém sofrer a morte, assassinada por mais de 100 pessoas por causa de um boato.
né? Uma mulher que teria sido acusada de pedofilia e aí saiu no jornal isso. Então, o que é essa cyberética que eu vou propor agora? Uma cyberética é adequada a esse cyber da cybercultura. Enquanto essa construção coletiva ela vai produzir um conhecimento coletivamente, também os critérios a partir dos quais qualquer prática, e aí incluindo um ensino, possa ser viável em termos de construção social, uma sociedade sustentável, ela também tem que ser uma construção coletiva. A gente pode pegar até o conceito de dever de Kant, aonde, ao invés de o indivíduo, partir de um coletivo. Partir de um coletivo. Uma coisa interessante que tem acontecido nos últimos tempos é que os jogos de videogame, jogos de computador, ele tem tido uma participação feminina cada vez maior. E a toxicidade, às vezes, desses meios, onde as pessoas são xingadas e xingam, ela está sendo combatida por o aumento da participação feminina nesse meio. E aí, o que acontece 1, 2 anos, 3 anos? Você tem uma construção de uma convivência, não sei se necessariamente vai ser uma convivência qualitativamente melhor, ou que possa ser quantificada em termos de benefício para aquele meio social, mas está sendo transformado, a ponto de você ter agora essa toxicidade, ela empurrada para um nicho, isolada naquele nicho. Então, se fosse uma coisa previamente estabelecida e imutável, você não teria nenhuma mudança no sistema. E você tem essa mudança no sistema. Naquele subsistema da sociedade, os jogos de computador e jogos de videogame, com a introdução desses novos elementos, aumento da participação feminina. Então, você já tem uma construção ali de uma convivência. Então, se nós analisarmos como que essa construção da convivência ela se dá de forma natural, com a introdução de novos elementos num grupo social, nós podemos entender como que funciona, de fato, na realidade, essa construção de uma ética dentro de um grupo nessa cybercultura. Então, ao invés de propormos como que as pessoas deveriam se comportar no Twitter, como que as pessoas deveriam se comportar no WhatsApp, a partir de critérios pessoais ou critérios religiosos, critérios específicos, talvez nós deveríamos pegar esse cyber da cultura e, a partir desse cyber, construir uma ética. O que é o cyber? O cyber ele tem a ver com o sistema. Então, se nós estudarmos como que os sistemas de construções, de construtos morais, de construtos de convivência, a convivência mesmo entre esses grupos da internet, nós podemos entender como que pode se dar uma construção que englobe, não sei se todos os grupos, mas talvez faça ponte entre esses grupos ou seja próprio de um grupo, mas possa ser adaptado para outro grupo. Por exemplo, dentro dos jogos, aquele que utiliza programas para obter vantagem que não são permitidos pelo programa, ao mesmo tempo, ele consegue algum benefício por um tempo, mas qual é a graça? A graça é de fazer uma disrupção daquele sistema, burlar o sistema, mas depois de um tempo perde a graça. Ora, se você tem uma palavra cruzada na sua frente e você tem a resposta, qual a graça? Qual vai ser a diversão? Se você está disputando com alguém e esse alguém ele quer perder, qual a graça? Então, se você, ao invés de pensar, eu faria de tudo para ganhar, se você realmente
ganhasse todas, não teria graça. Isso aqui nós podemos ver pelo fato de que a maior parte das pessoas, ao jogarem, não se utilizam desses sistemas. E quando encontram jogos que não propõem ali desafios adequados à habilidade dele, ele enjoa. O jogo, quando ele é dominado completamente, enjoa e parte para outro. Então, se nós aplicássemos o mundo real, a convivência, como é que as pessoas agem, por que elas agem aos jogos, as pessoas iriam burlar o sistema, as pessoas iam enganar, as pessoas iam destruir tudo que elas pudessem, porque na vida real elas fazem isso. E por que não fazem no jogo? Na internet, por exemplo, você tem a mentira, você tem boato, mas dentro da internet não tem só isso. Por que não tem só isso? Se as pessoas se utilizam de tudo para obter vantagem na vida, não sei. Na internet, então, as pessoas fazem isso a todo momento. Quando você lança uma correntezinha lá, marque quantos pontos você já fez. Transou, 1 ponto. Transou na mata, 2 pontos. Cagou no mato, 4 pontos. E você mente? Por que você mentiria? Então, nós temos, ao mesmo tempo, muita coisa onde as pessoas vão burlando regras na internet, mas muita coisa, por acaso, não burlam. Então, será que isso é um reflexo de que, na realidade, as pessoas agem de maneira errada, segundo algum critério moral, mas às vezes elas não agem errado? Então, de vez em quando eu ajo errado, de vez em quando não, depende da situação, se eu vou ver alguma vantagem, e na internet é assim? E na internet também é assim? Então, talvez os próprios sistemas sociais são construídos em suas normas morais, certo ou errado, de maneira coletiva. Então, o entendimento de uma ética da internet seria algo muito mais antropológico, de entender como que as sociedades se estruturam, do que entender como que a internet funciona. O ponto é entender os sistemas sociais do ponto de vista que, na verdade, as pessoas têm essas construções éticas, construções de conhecimento de maneira coletiva, é o que pode revelar o problema de se construir uma ética na internet. Então, para a gente fazer uma revisão, na hipótese de que todo conhecimento ele é uma construção individual, mas ele corre paralelo a uma construção coletiva, todo conhecimento. Eu vi, eu penso, eu acho tal coisa, mas eu estou conversando. Então, aquilo que eu acho não é só o que eu acho. Tem uma relação com o que o outro acha também. O que o outro acha, a partir do momento que eu falo com ele, me afeta. Eu não consigo me separar, não consigo separar as minhas opiniões das opiniões do outro. Mas antes da internet também era assim. Tudo aquilo que me falavam e tudo aquilo que respondiam a partir do que eu falava também me afetava. Eu pergunto para você se você consegue imaginar um dragão. E você vai imaginar um dragão, mas você imaginaria um dragão agora? Se eu não tivesse sugerido que você imaginasse um dragão? Então, nós não construímos o conhecimento na nossa cabeça sozinhos, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos em constante interação. Qual a diferença disso para o momento que nós temos internet? Que essa interação ela é mais rápida.
Você não precisa escrever um livro para ele ser lido, para daí a pessoa escrever um livro sobre o que você disse. Não, você coloca lá no Facebook, dali 30 segundos, vai ter 30 mil pessoas comentando, 42 xingando, outras com joinha, outras chorando. Então, a velocidade com que essa construção coletiva de conhecimento se dá é maior. Porque quando você coloca a sua opinião, as ferramentas da internet permitem muito mais interações, muito mais acesso também ao que você disse. Então, se essa construção de conhecimento ela é coletiva, mesmo antes da internet, e agora ela é facilitada pela internet, pelas redes sociais, uma ética, um certo errado na internet, também deveria ser entendido como uma construção social. Então, ao invés de pensarmos uma ética como critérios de convivência, que alguém pensou, esses critérios aqui para a gente ter uma boa convivência são critérios muito bons. Todo mundo, então, vai ter que adotar esses critérios. Não! Esses critérios que você acha que são bons são fruto de um coletivo. Mesmo que você ache que a ideia foi sua, você não está isolado. Então, ao invés de eu chegar e dizer o que é o certo e errado, analisar como que as pessoas se organizam e, a partir dessa organização, propor como elas podem conviver. E na internet é a mesma coisa, porque é a mesma coisa. Entender como que as pessoas convivem, por que elas não saem por aí na internet somente se xingando e se inventando mentiras uns para os outros, por que essas pessoas na internet não apenas espalham notícias falsas, entender por que isso acontece e, a partir daí, construir os critérios a partir dos quais nós vamos ensinar os nossos filhos como que eles devem agir na internet. Ao invés de chegar com a fórmula pronta, analisar como que o sistema funciona. Por quê? Antes da internet, também deveria se fazer isso. Mas como a velocidade de diálogo, de troca de informação era muito mais lenta, porque não tinha rede social, porque não tinha todas essas tecnologias de informação, demorava-se muito para analisar uma sociedade. Hoje, tudo que nós fazemos é com base na nossa análise social. Você olha a sua linha, a sua timeline no Facebook, você está analisando a sociedade, você está ali, está passando o negócio. Ou pelo menos uma parte da sociedade. Então, por que ignorar o fato de que nós temos muito mais acesso para estudar como que a sociedade funciona nesse meio virtual, com todas as suas limitações, e voltar para uma coisa antiga do tipo, inventar mentira é errado. Porque o que é mentira? O que é verdade? Se a construção da realidade única para todo mundo não existe, por que insistir num certo e errado para todo mundo? Não faz sentido. Porque você vai dizer que é errado e todas as outras pessoas não vão entender, porque são outras pessoas. Então, uma cyberética, um certo e errado adequado a essa realidade da internet, tem que ser muito mais flexível e personalizado do que dizer eu estou certo e todo mundo tem que fazer assim porque eu acho que estou certo. Isso aí colava quando eu escrevi um livro e demorava décadas para alguém escrever um livro. Hoje não funciona mais assim.
Se eu disser na internet, chega lá no Facebook, testa. Chega no Facebook e digo, eu estou certo. É assim que as pessoas devem agir. Não, não dou 30 segundos para alguém me chegar lá e criticar você. E aí, que ferramentas que a internet nos disponibiliza para essa construção de uma ética coletiva? Aí não sei, não sei. Então nós temos toda uma tecnologia para troca de ideias, para troca de informações, mas quais são as ferramentas para construir uma convivência? Você precisa de um moderador, de um administrador para dizer: esse cara está errado, vou bloquear. E se esse. Pois é, esse modelo é um modelo que não funciona, porque esse modelo ignora que a convivência é uma construção coletiva e põe na mão de uma pessoa o que seria o certo e o errado. E essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai julgar segundo o que ela acha, segundo os preconceitos dela. Mas isso põe na mão de uma pessoa algo que é de todos. A convivência é de todos. Ela não é de um. Então, como é que a gente pode fazer? Todos vão ser moderadores? O que acontece se todos forem moderadores? O que acontece se todos forem os administradores de um jogo? O que vai acontecer? Bom, obrigado. Até a próxima.